Pessoal, beleza? Eu sou o Rodrigo, estamos voltando aqui com mais uma videoaula. Hoje a gente vai aprender um pouquinho a trabalhar com Photoshop, tranquilo? A gente vai fazer um efeitinho de texto aí, que a gente coloca seu texto pegando fogo, beleza? Primeira coisa que você tem que fazer é abrir o Photoshop. Isso aqui é o Adobe Photoshop CS4, ele tá em inglês, beleza? Então tudo passo a passo aí vai ser em inglês. Antes de qualquer coisa, você tem que criar um documento em branco, apertando o atalho Ctrl N. Apertou Ctrl N, ele vai perguntar o nome do seu documento. Você põe o texto fogo, tranquilo? E o tamanho dele, width e height, que é a altura e largura. O meu aqui eu vou colocar 1024 por 768 pixels. Você escolhe o tamanho que você achar melhor, tranquilo? 1024 por 768 pixels é uma resolução bacana aí. Dá Enter para criar. Quarto um pouquinho, esse programa de videoaula é bem pesado. Tranquilo, criamos um documento em branco. Segundo passo, você fazer o seguinte: desbloquear a camada do fundo aqui que está bloqueada, dando 2 cliques. Vai te perguntar o nome, você coloca o nome fundo e dá OK, tá? E você tem que dar uma cor para ela. A princípio nós vamos dar uma cor preta, uma cor sólida, beleza? Não que eu seja atleticano, era para ser azul, para ser mais bonito, né, do Cruzeiro e tal, mas tem que pôr um preto aqui que fica bacana. Você pega Paint Bucket Tool, que é a ferramenta lata de tinta, e você vai escolher a cor aqui do lado aqui, ó, tá uma cor rosa. Como que eu faço para me voltar pro preto? Só apertar a letra D. Ele vai resetar todas as cores padrões. Ah lá, o preto, cor primária. Dá um clique. Ficou tudo preto aí, tranquilo? Pega a ferramenta de mover. Agora eu vou escrever o nome. Pegar a ferramenta de texto. Só que você tem que tomar um cuidado no seguinte, porque o fundo é preto. Se você criar um texto preto sobre o fundo preto, você não vai enxergar nada, né? Então vamos inverter essas cores, só apertar a tecla X, que olha aqui embaixo aqui, ó. Inverteram as cores. Só apertar o X de novo, o preto vai para cima, mas a gente quer a cor branca. Dá um clique aqui dentro e escrevo o texto que eu achar melhor. Vou colocar aqui foto. Terminou de escrever o texto, pega a ferramenta de mover e vocês vão notar o seguinte: seu texto move aleatoriamente aqui sobre o fundo. Se você olhar do lado direito aqui, a gente tem duas camadas, uma camada para o fundo, outra camada para o texto. Como a camada do texto já está selecionada, vou apertar um Ctrl T. O que o Ctrl T faz? Ele significa redimensionar essa camada sua. Vou segurar o Shift e aumentar pelas quinas aqui, ó, para poder manter a proporção. Beleza? Vou aumentando. Deixei mais ou menos um tamanho bacana aí do Enter. Veio com uma fonte qualquer. Se você quiser mudar a fonte também é fácil. Com a camada do texto selecionada, você vai pegar a ferramenta de texto. Aqui em cima no Options Tool ou Options Bar ou barra de opções, você dá um clique na setinha aí. Vão ter várias fontes aí. Vou pegar uma fonte mais comum. Olha lá. Aumentou o tamanho da letra, ferramenta de mover. Ctrl T de novo. Eu não estou vendo nada, né, para poder diminuir. Dou um Ctrl menos para tirar o zoom. Passo o mouse na quina aí. Redimensiono ele aqui. Redimensionei, deixei ele tamanho bacana. Dou Enter. Agora basta a gente colocar o efeito de fogo. É um filtro que o Photoshop vai aplicar. Os filtros aí são algumas ferramentas prontas do Photoshop. Porém, esse filtro nosso, para poder dar o efeito de fogo, ele só pode ser aplicado da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Assim, deixa eu fechar esse negócio aqui. Se o Windows 7 aqui tá dando uns probleminha até hoje, né? Mas assim, eu vou ter que virar essa camada minha. Como que vira? Então, Ctrl T, botão direito em cima dela, Rotate 90 graus, CW, significa girar no sentido horário. Girei meu texto no sentido horário, agora é só fazer um caminho. Clique em Filter, Stylize, Wind. Vai perguntar se você quer Rasterize the Type, só dá OK. Aí vai aparecer o filtro Wind. Única atenção que você tem que tomar aqui é o seguinte: na última opção, onde está escrito Direction, tem duas opções, from the right ou from the left. Quando a gente quer dar um efeito de fogo, a gente quer umas chamas saindo para cima do texto. Ou seja, o vento tem que vir da esquerda para a direita. Aqui está marcado da direita para a esquerda. Se eu deixar marcado aqui, ele vai aplicar um filtro para a esquerda aqui. Então tem que marcar o de baixo, beleza? E dou um OK. Vocês vão notar que já vai começar meio que a arrepiar a letra aí. A gente tem que repetir isso várias vezes. Só que se eu ficar fazendo aquele caminho toda hora é bem chato. Tem um atalho que é o Ctrl F, que você repete o filtro. Dá o Ctrl F mais uma vez aqui.
Vou voltar a letra ao normal. Ctrl T, direito, rotate 90 graus, W, que é rotacionar 90 graus no sentido anti-horário. Dei Enter, lá, já começou a aparecer um fogo, né? Só que não existe fogo branco, a gente vai mudar as cores do fogo. O que a gente faz? Na camada aqui, a gente tem uma opção bem bacana que chama Layer Style. Vou ter 2 cliques aqui, essa é uma janela chamada Layer Style, que é essa janela aqui, ó. A gente tem várias opções, por sombra, sombra interna, brilho interno e tal. Só que aqui a gente vai mexer aqui do lado. Você sempre clica em cima da letra, tá? Aqui do lado vai estar a cor que você quer. Eu dou um clique em cima das cores. E tem uma meio que definida para fogo mesmo, que é o laranja com amarelo. Marque o laranja com amarelo. Se eu quiser deixar mais escuro, por exemplo, essa caixinha aqui representa o laranja. Dou 2 cliques no laranja. Vou colocar uma cor mais escura. Do lado direito eu escolho a cor. E do lado esquerdo aqui a intensidade. Vou colocar um mais avermelhado. Tá do lado de cá a mesma coisa. Dou 2 cliques. Pego mais avermelhado aqui. Dou OK. Tá? Dou um OK de novo. Vocês podem ver que antes da gente confirmar, do lado de cá dá pra mim clicar, ó, e definir para que lado que vai meu gradiente. Vou deixar ele mais pra cima um pouquinho. Beleza. Feito isso, dou OK. Tranquilo. Tá quase pronto, porque não existe chama 100% reta. A gente só vai meio que tombar um pouquinho essa chama sua. Como vocês vão fazer? Primeiro vocês vão criar 2 camadas desse texto no Photoshop. Tem que fazer todo o caminho de novo? Não. É só apertar o atalho Ctrl J. Vocês vão notar que do lado esquerdo agora você tem 2 camadas para o seu texto. O Photoshop e o Photoshop Copy. Tranquilo? Agora a gente vai aplicar um outro filtro, que é o filtro chamado Liquify. Clique em Filter, Liquify. Na frente, que é o Shift Ctrl X. Vai para o mesmo caminho. Clico no Liquify. Vai aparecer essa ferramenta aí. Tranquilo? Eu posso aumentar ou diminuir o tamanho desse pincel usando os cliques. Tranquilo? Vou diminuir um pouquinho o tamanho do seu pincel aqui. E do lado esquerdo eu vou marcar a opção Turbulence Tool, que é para poder editar manualmente, como se fosse uma massinha de modelar. Eu vou clicando e arrastando aqui assim. Tá vendo? Você vai fazendo as chamas manualmente, como se fosse umas labaredas mesmo. Você vai clicando e arrastando para cima e balançando o mouse, igual eu tô fazendo aqui assim. Letra por letra. Fez isso, dá OK. Lá, vocês vão notar que já vai começar meio que vacalhar um pouquinho. Agora eu seleciono a camada de baixo, mesmo caminho. Filter, Liquify. Tá, só tem que tomar cuidado com o seguinte, do lado de cá o meu ficou bem fraquinho por causa do Brush Pressure, que é a força do seu pincel, tá 18. Vocês podem deixar no máximo aqui para ficar mais fácil, tranquilo? Agora eu vou clicar e vou arrastar. Agora ele vai atrapalhar um pouquinho o texto. Só toma cuidado para não pegar exatamente em cima da letra. Procura pegar mais nas labaredas para não deformar tanto o texto. Beleza? Vou clicando aqui. Feito isso, eu dou um OK. Lá, já começou a dar um efeito de labareda. Tranquilo? Agora é só agrupar essas 2 camadas. Como que eu agrupo? Uma já está selecionada. Segura a tecla Ctrl. E aperto o atalho Ctrl E. As 2 camadas agora estão juntas. Posso dar um Ctrl T, redimensionar elas, ou diminuir um pouquinho aqui. Botão direito, rotate, vou girar ela. Tomba ela um pouquinho aqui pro lado assim. Dou Enter, colocar ela aqui. Agora só pro fundo não ficar tão preto, tão vazio, eu vou colocar um outro filtro no fundo. É lógico, se eu vou trabalhar com fundo antes, eu tenho que selecionar a camada do fundo. Selecionei a camada do fundo. Eu venho aqui, Filter, Render. Cadê o Render? Marco a opção Lens Flare, que é como se fosse aquela luz que aparece quando bate claridade em câmeras e tal. Eu clico aqui na posição que eu quero que eu coloco ela. Vou colocar ela aqui embaixo assim. Aqui eu mudo o Lens Type, que é o estilo da lente. Tranquilo? Eu vou pegar a terceira aqui. E no cima eu posso aumentar o brilho ou diminuir. Deixar mais ou menos com esse brilho. Então, OK. Beleza, pessoal? Isso aqui então é um tutorial do Photoshop. Você seguindo passo a passo, não tem como errar. Tranquilo? Nós botamos o efeito de texto. E só para finalizar, a gente tem que salvar, né? Para salvar é o atalho Shift Ctrl S. Você escolhe o local, tal, beleza? No próximo tutorial eu vou ensinar